Ele não viu pelos olhos normais. Quantas vezes eu perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pois tu olhas o vento e diz que isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz que isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Eu sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. A tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores
maiores que os meus. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Meu microfone, ô glória. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como que tá você? Como é que vocês estão? Quarta-feira, dia mais abençoado da semana. Fala sério. Tem gente que acha que é sábado, tem gente que acha que é domingo. Para mim é quarta-feira, eu amo. Quarta-feira é dia de programa, é dia de ouvir aqui a palavra, de ouvir testemunho, de ouvir coisas diferentes do Senhor para a nossa vida. Como está o seu coração? Como está a sua casa, a sua família? Fala com o Senhor nessa noite. Deus fala comigo, estabelece aí no meu coração a sua direção e por certo Ele vai fazer isso. Amém? Que bom que você está aí, que bom que você está nos assistindo. Estamos transmitindo ao vivo hoje pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje a gente não está transmitindo pelo YouTube, mas nós estamos aí ao vivo. Já compartilha com alguém esse programa, porque tem pessoas, tem vidas precisando ouvir uma mensagem. Hoje a gente está aqui com o pastor Lucas Torralbo, que vai estar trazendo uma palavra para o seu coração. Fica, conosco até o final, porque eu sei que o Senhor vai ministrar aí algo dentro de você. Vamos orar? A gente vai orar, pedir que o Senhor governe, controle todas as coisas nesse lugar. Pai, nós adoramos e exaltamos ao Teu nome. Meu Deus, obrigada por essa oportunidade, por mais essa noite, por mais esse programa, Vidas para Cristo, pela TV Shalom, Pai, pela vida do pastor que está aqui conosco, Lucas, Pai, pela vida do Herbert, do Patrick que também está aqui, meu esposo. Senhor, obrigada, Jesus. Senhor, fala conosco, fala com o Teu povo que está aí assistindo, que vai assistir mais tarde. Que o Seu nome seja exaltado, engrandecido, glorificado, vidas sejam curadas, transformadas, libertadas. Faz o que te apraz, Senhor. Só o Senhor conhece o interior de cada um, só o Senhor sabe as necessidades, meu Senhor. Nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, a nossa oração. Usa teu servo poderosamente, Senhor, para falar com cada vida que está conectada aí nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi que meu microfone melhorou aqui, diretor. Parabéns. Eu não estava ouvindo. Dá uma agonia de não ouvir minha voz aqui. É que ele está aqui, ali ele fica controlando, né? E a gente está aqui com o pastor Lucas Torralbo, esse homem de Deus, super conhecido lá em Jacareí. A gente está em São José, né? Em Jacareí, né? E foi candidato agora a vereador, já entrou lá. Tá lá, né? Suplente, mas entrou. Tá lá. Foi candidato a vereador e entrou. E glória a Deus, né? Grandes coisas o Senhor vai fazer, continuar fazendo através da vida do pastor. Pastor, uma honra ter você aqui. É pela primeira vez, né, pastor? Uma honra. A gente tentou já alguma vez, não deu certo. É assim, gente, é no tempo de Deus, né? A gente convida, aí às vezes tem compromisso, não dá, mas o Senhor sabe o dia de todas as coisas. Então, seja bem-vindo, fica à vontade, seu microfone está aí. Já vou convidar aqui para você estar trazendo aqui a mensagem. Fica à vontade, a casa é sua, amém? Que alegria poder estar juntamente hoje com amigos, o pastor Patrick, pastora Cristiane, que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida deste casal, que tem sido um canal de bênção para a nossa cidade de Jacareí, para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada vida que está nos assistindo, e que Deus possa falar aos nossos corações de uma maneira especial. Eu quero chamar a atenção de todos que estão nos ouvindo pela TV Shalom
para nós lermos um texto bem conhecido de todos nós, no livro da 1 Reis, no seu capítulo 17. Apenas um texto, seu capítulo 17, no versículo de número 14, nos diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e tampouco o azeite faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Nós estamos diante de um texto, e antes de nós entrarmos na palavra, você que está nos ouvindo, compartilhe com mais pessoas esse programa, este canal, que eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para famílias e para pessoas que estão nos ouvindo. Compartilhe com mais pessoas. Quando nós lemos esse texto, que é um texto bem conhecido de todos nós, um texto que nós já ouvimos pessoas falar, pessoas narrar e até mesmo cantar sobre algo, sobre este episódio que nós estamos aqui nesse texto do livro da 1 Reis, do capítulo 17. E aqui, quando nós lemos, eu sempre digo que no texto histórico, e aqui nós estamos diante de uma narração, de uma história, de um acontecimento, nós temos que voltar um pouco o texto para nós podermos entender o porquê chegou a este episódio a qual nós acabamos de ler, sobre este acontecimento tão conhecido como o episódio da viúva de Sarepta. Quando nós lemos o capítulo 17, nós aprendemos algumas lições. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, capítulo 17 e verso 1 em diante, quando nós lemos o texto ele já se auto-explica e nos dá grandes lições. O texto, capítulo 17, verso 1, diz assim: E Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou, que não haverá nem orvalho e nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Bem, todos sabemos, conhecedores da Bíblia, de que Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve na sua história, por várias negligências contra o nosso Deus Todo-Poderoso. E este momento da narrativa deste acontecimento, dessa história, quando nós vamos ler a história, nós vamos observar de que a calamidade espiritual estava tomada sobre esta nação, uma nação escolhida por Deus. E quando nós lemos e vemos algumas situações dessa história e deste momento, nós vamos entender o porquê desta calamidade. Primeiro,
Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel. E quando ele casa com essa mulher, ela traz consigo costumes, religião, cultura da sua terra natal, a tal ponto de que ela traz também consigo um dos seus deuses, chamado Baal, da linhagem de Baal. E quando nós vemos sobre este chamado Deus com D minúsculo, nós vamos observar que ele é tido ou é chamado, a sua nomenclatura e significado é o Deus da fertilidade, o Deus que faz acontecer coisas inusitadas. E quando lemos o capítulo 17, este é o cenário que Israel está passando por negligência do seu rei. E o texto começa da seguinte forma: e Elias. Ora, todos nós conhecedores da Bíblia sabemos que Elias, quando lembramos de Elias, automaticamente a nossa mente, ela já se lembra do Elias o profeta, ou profeta Elias, ou um grande homem de Deus, que é a mesma coisa. Agora, o interessante é que quando nós lemos esse texto e olhamos capítulos anteriores a esse acontecimento, nós não vamos enxergar em nenhum momento na Bíblia, e tampouco em livros históricos, alguém, pastora Cristiane, falar ou mencionar que haveria de vir um homem, que haveria de aparecer um profeta e resolveria o problema da nação. Não, nós não vamos enxergar antes do capítulo 17 nada sobre esta aparição de um homem que resolveria o problema. Nós não vamos enxergar. Mas o que me chama a atenção também é que capítulos anteriores a esse, todas as vezes que o povo de Deus saía fora do propósito de Deus, designado pelo nosso Deus, Deus sempre dava um jeito de levantar um profeta. E o profeta, ele é levantado para uma única finalidade. E aí nós estamos aqui falando de profeta com P maiúsculo, profeta. Ele é levantado para falar aquilo que Deus quer e precisa falar para aquele momento, para aquela razão e para aquela situação. E o profeta levantado por Deus, ele é assim. Ele vai, dá o recado e volta. Só que aqui no capítulo 17 não acontece nada dessas coisas que já tinha acontecido anteriormente, e nós vamos ver também pós o capítulo 17 acontecendo isso. De alguém avisar, de aparecer, não. Quando nós vemos o capítulo 17, o texto começa assim: e Elias. Agora, por que no capítulo 17 ainda não é, Elias não é nomenclaturado como profeta? Porque no capítulo 17 Elias não é mencionado como um grande homem de Deus. Ele inicia, e o interessante é que quando nós lemos o texto, Elias, ele surge, Elias, ele aparece, Elias, ele se apresenta. E há uma diferença quando alguém nos coloca, e há uma diferença quando nós nos apresentamos. Elias se apresenta, Elias aparece, Elias se coloca à disposição.
Só que Elias se coloca à disposição como homem. E aqui a Bíblia é clara. E Elias. Elias o quê? O homem. O ser humano. Não o profeta. E aqui eu já começo a ministrar. O quê? Que nos dá a entender essa aparição de Elias, esse surgimento de Elias, não como profeta, mas como homem, porque aqui ele não era profeta, mas ele se colocou à disposição, ele surge. Que não importa como eu entro na história, mas sim como Deus vai fazer eu sair da história. Elias entra como homem, mas sai como profeta. Eu já quero profetizar na sua vida que está nos ouvindo e nos assistindo. Deus está dizendo para você: se apresente, surja, apareça. Não, mas a história, a situação está adversa. Deus está dizendo: apareça, se coloque à disposição, porque não importa como você entra na história, mas sim como Deus já escreveu, como você vai sair do outro lado. Elias entra como homem e sai como profeta. Mais interessante, quando nós vemos que Elias é da cidade de Tisbe, morador de Gileade, uma cidade pequena, uma cidade insignificante, uma cidade improdutiva, que não vinha nada de bom de lá. E parece que ninguém olha para lugar onde é improdutivo. Quem é que olha para onde é improdutivo? Quase ninguém. Mas o interessante é que lá onde era improvável, improdutivo, ninguém olhava, tinha um homem de Deus. Eu aprendo mais uma lição aqui. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um, para que seja a diferença. Tanto é verdade que a linhagem de João Batista era para ser sacerdote. Quem é que não queria nascer da linhagem de sacerdote? Mas Deus fala: eu não preciso de mais um sacerdote, eu preciso apenas de uma voz. E nessa geração Deus está procurando apenas um corajoso que se coloque à disposição em meio à adversidade, porque a história quem escreve é Ele, porque quem nos formou, quem nos gerou foi o próprio Deus. Aleluia. E Deus, olhando esse texto, nós vamos ver de uma cidade improvável. E eu tenho certeza, pastora Cristiane, que Elias, sendo um homem de Deus, porque mais à frente ele mesmo vai dizer que eu tenho certeza que Elias queria saber a notícia do seu povo. Qual é a notícia? Qual é a situação? Qual é o momento? O que está acontecendo? E a notícia que vinha era que, em vez de melhorar, o negócio estava piorando. Eu tenho também a certeza de que Elias, sendo um homem de Deus, conhecedor da história do seu povo, ele tinha algo dentro dele que é o que nos move, que é a esperança. É a esperança que nos move. Do quê? De que amanhã será melhor. Essa é a nossa esperança. É isso que nos movimenta. É isso que nos dá força. De que amanhã Deus fará um milagre na nossa vida. E eu tenho certeza que Elias tinha essa mesma esperança, porque ele é homem, sujeito aos mesmos desejos, às mesmas vontades. Mas o problema aqui é que os dias vão passando, semanas vão passando, e Deus não levanta ninguém. Sabe aquele momento que parece que todo mundo que te ajudava estava do seu lado, né, pastor? Some. E aí é nosso questionamento, porque nós somos seres humanos. Senhor, onde estão os meus amigos? Mais ou menos como Jesus, né? Indo para a crucificação, uma noite antes, ele chega para os discípulos e diz: vocês não podem velar comigo.
1 hora, some todo mundo. E aí é o questionamento do ser humano. Só que nessa situação aqui, eu tenho certeza de que Elias, vendo essa situação, Elias também começa a questionar. Mas aí há uma diferença daquele que questiona e para, e daquele que questiona, mas se movimenta. Porque tem um texto lindo, pastor, eu estava pensando essa semana, segunda, terça, né? Os que semeiam chorando, né? Aqui diz muito, olha, você pode até chorar, pode até doer, mas o segredo é, vai chorar e vai ficar parado chorando? Não é melhor chorar, porque chorar vai chorar mesmo? Faz parte do processo. Mas e aí? Vai sentar, vai dormir, vai ficar chorando em casa, ou vai continuar semeando? Porque mesmo que você semeie chorando, quer dizer, você vai chorar. No meio da semeadura, no meio do plantio, é choro. Mas voltarão com seus feixes em alegria. Um dos grandes aqui, né, estamos aqui no estúdio maravilhoso, mas podemos sentir a presença de Deus. Jesus é um grande exemplo disso. No livro de 1 Coríntios, o texto áureo da Bíblia, o texto áureo da Santa Ceia, nós lemos e às vezes não paramos para entender o texto. Olha como começa o texto. O próprio Jesus, Paulo escrevendo, diz assim, relatando o que Jesus contou para ele. Olha, na noite em que Jesus foi traído. Irmãos, vamos ser sinceros. Na noite em que Jesus foi traído, eu quero te fazer uma pergunta, você que está em casa. O que você faria? E aí eu estou falando de uma traição, e aí você leve para aquilo que aconteceu na sua vida nessa semana. Mude só essa palavra. No dia em que me passaram para trás, no dia em que fizeram mal para mim, no dia que me caluniaram, o que Jesus fez na noite em que ele foi traído? Ele murmurou? Não. Ele blasfemou? Não. Ele falou assim, eu fui traído. É ele dizendo, eu estou machucado, eu não esperava, está doendo, mas o propósito é maior do que a traição. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão. Quer dizer, eu estou chateado, estou triste, estou abatido, mas o propósito é maior. Ele pegou o pão, quer dizer, eu continuo, estou machucado, mas eu vou continuar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Oh, aleluia, glória a Deus. Elias, vendo essa situação, observando e perguntando, querendo saber, eu tenho certeza, mas Elias fez uma coisa que ninguém fez. Em meio a situações adversas, em vez de melhorar, estava piorando. É mais ou menos a situação, e Deus me tocou essa palavra para falar para alguém que está aqui. É mais ou menos igual que você está vivendo. A notícia todos os dias que você levanta é que as coisas estão pior do que estava ontem. Mas sabe qual é a diferença? E Deus me trouxe aqui para falar a você de que Elias ouviu essa palavra
E todas as pessoas, muitas das vezes, saem de perto, somem, desaparecem. E Elias ouviu essa palavra, e vendo que as coisas estavam piorando, Elias fez uma coisa que falta a nós. Elias não se prostrou. Elias olhou para si mesmo e disse: eu sei em quem eu tenho crido. Se Deus não levanta ninguém, não tem problema. Eu não vou ficar esperando profeta ligar para mim e falar o que eu tenho que fazer. Aliás, profeta não é a minha bússola. A minha bússola é a palavra. Eu não vou ficar esperando alguém, um guru espiritual, me falar para que direção eu tenho que ir. Não. Eu vou na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Elias faz algo extraordinário. Qual é? Senhor, se tu não quer fazer, se tu não quer se apresentar, se tu não quer levantar, eu sei em quem tenho crido, então eu mesmo me colocarei de pé. O que Deus está dizendo para você hoje é: e aí? Vai ficar prostrado? Esperando alguém te ajudar, como sempre Deus permitiu alguém chegar para te auxiliar? Chega. Deus não permitiu ninguém se levantar para te ajudar, e eu venho aqui na TV Shalom, no programa da pastora Cristiane e do pastor Patrick, para dizer para você que Deus não permitiu, e a resposta é: não permitirei ninguém colocar a mão nesse problema. Mas por quê, pastor? Se Deus é amor, sim, de tanto que Ele te ama, Ele está dizendo: cansei de te ver sentado, esperando alguém fazer por você. Está na hora de se colocar de pé. Está na hora de tomar uma atitude. Toma atitude. O que Deus está dizendo hoje aqui é: chegou a hora de você se colocar de pé. Elias se coloca de pé, apresenta ao rei. E eu acho interessante, pastor, aqui, quando Elias se coloca de pé, ele já tem certeza. Elias, quando se coloca de pé e se apresenta, Elias já tem certeza: eu sei que se eu fizer isso, eu vou movimentar o céu. Tanto é verdade que quando Elias chega a Acabe, se apresenta a Acabe, o texto diz, Elias diz: olha, como vive o Senhor, cuja face eu estou. Elias tinha certeza que Deus já estava ali com ele. Elias tinha certeza que no movimento de sair da sua casa, se colocar de pé, Deus se movimentou do céu e veio a seu favor. Deus está querendo que você se movimenta, sacode a poeira aí, se coloca de pé, chega de chorar. A Bíblia diz: ontem eu era menino, falava como menino, quer dizer, chorava, reclamava, mimimi. Deus está dizendo: cresce, cresça, porque hoje eu sou homem, quer dizer, eu tenho que me portar diante de situações como homem. Se coloque de pé, sacode a poeira, dá um grito aí dentro, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Elias se apresenta, se coloca diante do rei, e agora, diante do rei, Elias não perde tempo, porque olha o que Elias faz: como vive o Senhor Deus real, de Deus de Israel, cuja face eu estou, eu sei que Deus está aqui, e eu não vou perder a oportunidade de Deus do meu lado, pastor. Elias já fala: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou profetizar. Deus está dizendo: profetiza aí dentro da sua casa. Oh glória! Eu quero dizer para você que está em casa, no ato profético, levante a sua mão, porque Deus vai te dar autoridade aí para você profetizar dentro da sua casa. Profetiza aí dentro da sua casa. Levanta, se coloca de pé, tome uma atitude, para de se render, pare de ficar curvado, se coloque de pé, porque Deus vai mover céus e terra ao seu favor. Elias profetiza, e eu aprendo com Elias tantas coisas. Elias profetiza o quê? Elias não perde tempo. Elias profetiza e põe assim:
olha, perante cuja face eu estou, que não vai cair orvalho, e nem chuva cairá, senão segundo a minha palavra. Olha que Elias, eu amo a história de Elias, por quê? Porque Elias é corajoso, toma atitude, profetiza. Ele está dizendo, eu sei que o meu Deus está aqui, então eu vou aproveitar e vou profetizar, porque eu não tenho poder de parar a chuva, mas quem está do meu lado pode, porque Deus pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Elias fala, eu profetizo, mas eu jogo a responsabilidade para Deus, porque eu sei que Ele vai assinar o que eu falar aqui. Elias, então, ele profetiza, e Elias é inteligente duas vezes. Eu sempre digo que para ser profeta tem que ser profeta inteligente. Elias é inteligente duas vezes. Primeiro, Elias não profetiza qualquer coisa. Elias profetiza que não vai cair orvalho e nem chuva. Primeiro, porque ele profetiza isso? Porque se o Deus Baal é o Deus da fertilidade, o Deus que eles oravam, e eles imaginavam que Deus Baal dava chuva, o que Elias está dizendo é, o meu Deus é mais poderoso do que o seu. O meu Deus tanto dá chuva quanto seca a chuva. Então eu quero ver se o seu Deus é poderoso mais do que o meu. Se eu dar, o meu, ele dá a chuva, mas ele é um Deus que também pode secar a chuva. E aí ele fala, não vai cair orvalho. Inteligente, por quê? Porque no Monte Hebron à noite a geada é muito forte, então de manhã, se parar a chuva, eles poderiam usar o orvalho à noite, muito forte, uma geada forte. De manhã o sol bate na geada, automaticamente eles poderiam filtrar a água para ter água. Aí Elias fala, não, quando Deus dá, Ele dá, mas quando Ele seca, Ele também seca por total. Então ele está dizendo, o meu Deus é o Deus que vai secar, não vai dar chuva e nem vai cair orvalho. Quer dizer, não vai ter jeitinho, porque com o nosso Deus não tem jeitinho. Com o nosso Deus, quando Ele dá, mas quando Ele tira, Ele também tira. Diz a sua palavra em Apocalipse 3, 7 e 8, ele diz assim, eu tenho a chave de Davi, o que eu abro, homem nenhum fecha, mas o que eu fecho, homem nenhum também vai conseguir abrir. Mas o 8 diz assim, mas eu te conheço, sei que tem poucas forças, mas guardaste o quê? A minha palavra, e por guardar a minha palavra, você tem condições, pela palavra, de não negar o meu nome, e por não negar o meu nome, eu não vou devolver o que você perdeu. Isso é pouco. O que Deus está dizendo é que Ele tem coisas maiores para você. O que Ele tirou já está tirado, mas Ele tem coisas maiores. Vai chegar coisas maiores na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Receba essa palavra. E para nós correr para o final, Jesus, a hora já foi, pastor, e vamos embora. E nós olhando, caminhando aqui, quando ele fala, não cairá orvalho, nem chuva. Olha como o profeta é inteligente. Ele sabia que depois, porque no meio da adversidade, no meio da calamidade espiritual, quando aparece um corajoso para falar a verdade, tenha certeza de que vão querer matá-lo. Elias sabia que iriam querer matá-lo. Aí Elias dá também, como Deus está aqui, porque ele está dizendo, cuja face eu estou, sei que Deus está aqui, ele vai assinar o que eu soltar. E antes de terminar a profecia, ele fala assim, não cairá orvalho e nem chuva haverá. Deus está aqui e assina. Aí ele fala, vou aproveitar e vou dar a minha sentença de vida, a minha sentença de que eu vou continuar vivo. Como? Ele mesmo fala, ele diz assim, senão segundo a minha palavra. O que Elias está dizendo? Se vocês me matarem, pode até me matar, mas se me matar, nunca mais haverá chuva na terra, porque se eu não voltar aqui e falar que agora vai chover, não vai ter chuva. Aí Elias está dizendo, vocês podem até me matar, mas se me matar, nunca mais vai ter chuva na terra. E aí Elias está aproveitando, sendo inteligente. E aí Elias, nós sabemos que Elias agora veio a palavra do Senhor. E aqui me dá força, pastora, porque no versículo 2 diz assim, e veio a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira para o Oriente,
e vai para o Querite, que está diante do Jordão. A palavra está no versículo 2. E veio, quer dizer, se veio é porque não tinha vindo, quer dizer, Deus não falou com Elias antes, Deus só respondeu Elias depois que Elias tomou uma atitude. Deus está dizendo para você: eu ainda não te respondi porque você está acomodado, você está acostumado de sempre ter alguém para te ajudar. Eu sequei, não tem ninguém, não vou permitir, mas não é para o seu mal, é para o seu bem. Eu quero que você tome uma atitude, faça o que eu mandei você fazer, se coloque de pé com autoridade, vá e faça o que eu mandei fazer, porque depois que você tomar uma atitude, eu, o Senhor, falarei e te darei a resposta. Sabemos a história que Elias vai para Querite, Deus dá água para Elias. Enquanto o rei não tinha água, Elias tinha um ribeiro, e além do ribeiro ele falou: darei, mandarei, dei ordem para que corvos te alimentem de manhã e à tarde. O que ele está dizendo? Alimente com pão e carne de manhã e à tarde. Deus está dizendo: quando eu me levanto por você, eu não dou gota d'água, eu não dou copo de água, eu não dou jarra de água. Quando eu me levanto, eu dou ribeiro para você. O que Deus está dizendo é: essa noite, você que está me ouvindo, Deus está dizendo, se coloca de pé, tome atitude, porque Deus não tem coisa pouca. O nosso Deus não é Deus de coisa pouca, o nosso Deus é Deus de coisa grande. E Ele está dizendo: eu tenho ribeiro para a sua vida, e eu tenho providência de manhã e providência à tarde. Creia que Deus tem algo extraordinário. Sabemos que Deus também seca o ribeiro, não vem mais pão. Aí Elias vai para Sarepta, e aqui eu vou encerrar. Quando Elias chega em Sarepta, a palavra de Deus a Elias, antes dele ir para Sarepta, é: vai a Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. O interessante é que quando Elias chega em Sarepta, quando Elias aparece na porta de Sarepta, o interessante é que quando ele chega em Sarepta, quem é que está na porta? A viúva. Tem um porquê. Porque, irmão, pastor, vamos ser sinceros, Elias estava na bênção, Querite, pão e carne. Aí agora seca, e quem vai sustentar ele é viúva. E naquela época as viúvas não tinham nada. Aí se Elias, imagina Elias chegando em Sarepta e fosse perguntar: aonde está a viúva da cidade? Eu com certeza alguém iria falar: rapaz, o que você vai fazer lá? Estou sabendo que ela não tem nada em casa. Elias acabou de vir da benção. Deus, conhecendo o coração do profeta, falou assim: eu não vou dar chance dele fugir da tarefa, da missão. Como eu conheço o profeta, eu vou colocar ele o quê? Eu vou colocar ela na porta. Por quê? Não dá tempo dele fugir. Quem ele encontra, a primeira pessoa que ele encontra quando chega em Sarepta? A viúva. Agora, aqui é uma das lições mais lindas de mulher dentro da Bíblia, que eu acho. Por quê? Porque a situação dela, ela mesma fala. Ele não encontrou ela reclamando, ele não encontrou aquela mulher murmurando. A história mesmo diz, e ela mesmo confessa: eu estou aqui catando graveto, quer dizer, trabalhando. Mas ela mesma fala: eu estou trabalhando, mas amanhã vou para casa fazer um bolo para mim e para o meu filho, mas amanhã eu e ele vamos morrer. Quer dizer, a notícia é de morte. Ela poderia ficar em casa chorando e lamentando, ou aproveitando os últimos minutos, mas ela fala: eu? Não, eu, mesmo que a notícia seja de morte, o segredo é trabalhar, porque eu confio e sei em quem eu confio. Aí Deus manda o profeta. Aí o profeta chega e fala para ela: faz um bolo para mim, testando ela. Aí a mulher faz o que o profeta falou, acreditou, creu. Já que eu vou morrer amanhã, mas eu vou tentar. Já que ele é profeta, é para ele que eu vou abençoar, porque eu sei que é dano que se recebe. Ela abençoa o profeta, e o profeta solta a palavra: mulher, fica tranquila, porque não vai faltar farinha na panela e tampouco azeite na botija. Deus está dizendo: está na hora de se colocar de pé. Chega de reclamar, chega de murmurar.
A notícia hoje é atitude. Se coloque de pé e vamos junto. Pega, sacode a poeira, dá um grito aí e vamos profetizar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida e que Deus te dê uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eita glória! Tremendo, hein? Que palavra poderosa. A gente vê que a Bíblia, ela sempre tem muitas lições, e Elias realmente fantástico, né? Falar sobre Elias é extraordinário, porque um dos maiores profetas da Bíblia, e realmente, se ele fez o que fez, foi por causa da obediência. E por mais que em algum momento ele teve medo, fugiu e tal, porque nem sempre a gente é forte, ele cumpriu a tarefa, né? Ele cumpriu a missão. Ele não largou o bastão, né? Ele teve que passar o bastão. E a gente também não pode largar o bastão, porque tem hora que dá vontade, viu? Verdade é essa. Todo servo de Deus que é verdadeiro, né? Realmente que padece mesmo, que Deus, né, permite, tem horas que ele fala: Jesus, está pesado o negócio. Mas ele não larga. A vontade vem, mas ele não larga, né? Ele não falou de bastão não, mas é o que eu estou falando aqui, que me veio no coração aqui, o bastão, né? Ele passou para Eliseu, né? Ele passou. Deus mandou, ele vai substituir. Depois ele teve que passar, mas antes ele profetizou, ele obedeceu, se levantou, tudo isso, né? A atitude faz toda a diferença. Que bênção, pastor, que palavra Amém. Tremenda, né? Amém, Deus continue te usando Amém. Poderosamente. Vou convidar o pastor Patrick. Ele está ali, ele não quis sentar aqui, mas eu não poupo ele, sabe? Meu marido. Ele vem e fica ali sentado nos bastidores. Eu falei: senta aqui com o pastor. Ele falou: não, vou ficar aqui. Eu falei: então tá bom. Na intercessão. Então me aguarde. Glória a Deus. Boa noite. Amém? Bom estar aqui nessa noite com o nosso amigo Lucas Torral. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai. A Deus, pela riqueza, Pai, da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor. A Deus, porque nada somos sem Ti, Pai. Ah, Deus, quem somos nós, Senhor? Para onde iremos nós se o Senhor não nos direcionar, não falar conosco? Obrigado, meu Deus, porque Tu usou o Teu servo nessa noite. Obrigado, Pai, que é o Senhor que revela a palavra. Obrigado, meu Pai, que é o Senhor que tocou nos corações, a Deus, daqueles que estão perto, longe, aqueles que estão nas suas casas, nos seus trabalhos. Ó Deus, é o Senhor que foi, Pai, através da Tua palavra, Pai, revelada, a Deus, tocar nos corações, Pai. Ó Deus, que nessa noite, Pai, tenha sido diferente, Pai. A Deus, que decisões venham ser tomadas, ó Deus, porque é o Senhor, Deus, que cura, que salva, que liberta e que transforma. É o Senhor que tudo pode naquele que nele crê. Ó Deus, obrigado, meu Pai, por esse programa existir. Obrigado pela vida da pastora. Obrigado pelo diretor Herbert. Obrigado pela TV Shalom. Obrigado, meu Deus, porque assim a Tua palavra tem chegado, ó Deus, a outras fronteiras, meu Senhor. Nós não sabemos como cada um tem vivido e passado, mas nós sabemos, Pai, que ao anunciar a Tua palavra, vidas são transformadas. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, por mais essa noite especial. Nós Te louvamos por cada um, Pai, que esteve direta ou diretamente participando, Pai, desse programa. Vai ao encontro dessas vidas, dessas casas, dessas famílias. Faz morada, meu Deus, no nome de Jesus. É o que nós oramos aqui em concordância e já Te agradecemos. Amém. Pastora. Quase que eu desliguei. Gente, então é isso, né? Nós agradecemos aí a cada um que esteve aqui. Tem bastante gente que participou aqui, o pessoal, viu, Lucas, pastor? Tinha aqui o... Seguidores. Tem várias pessoas. O pastor Reginaldo estava aqui. José Benedito disse que você era uma bênção. Robson, um monte de nome aqui, não dá para ler todo mundo, né? Sônia, várias pessoas. Gente, Paulo, pastor Paulo está aqui também. Deus abençoe vocês, viu? Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Não gosto de falar nome, que a gente acaba esquecendo, vai pulando aqui. Mas que o Senhor abençoe vocês. Não esquece de compartilhar, né? Está sendo transmitido pelo Facebook, Instagram. E não esquece de compartilhar, porque foi uma palavra poderosa. E quem não assistiu agora pode assistir depois, né? E ser edificado e transformado. Então, semana que vem nós estamos aqui, se Deus nos permitir, quarta-feira. Pastor, obrigada mais uma vez, viu?
pela participação, pela presença, pela palavra. Deus é bom. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe você e sua família. Bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir.